Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e carrega suas escolhas na vida, pessoal e profissional. Toda quinta tem episódio novo no Spotify e também no YouTube. E sabe uma tal de vida? Às vezes a gente estuda para uma coisa, a vida se encarrega em mandar a gente para outro lugar, ela vira de cabeça para baixo, mas quando a gente pensa em transição de carreira e criatividade, tem uma pessoa que eu sempre fico pensando nela. Eis que ela está aqui. Estou. Bem-vinda ao Carregando Minhas Escolhas, Josiane. Obrigada pelo convite, Josiane. Assunto sério hoje. Ninguém sabe que meu nome é Josiane. Josi Carbone, no Carregando Minhas Escolhas. Obrigada pelo convite. Para começar pelo começo, para você carregar as suas escolhas. Eu não tenho essa versão, eu tenho a verde. A gente fica rindo porque a gente se encontra, tá com a bolsa. É verdade. E é sobre isso. Ai, belíssima, belíssima. Ai, que tamanho bom. Obrigada mesmo. De nada, aproveita. Obrigada. Vamos começar oficialmente pelo começo. De onde veio essa ideia? Porque assim, estamos aqui com uma engenheira, Sim, uma engenheira civil. né? Então, uma engenheira civil, que peripécia é essa? Por isso que se chama peripécia, inclusive, assim, porque mudança brusca, enfim. Peripécia Lab é minha marca, né? Minha marca de tudo. Eu até coloquei Peripécia Lab ao invés de agência ou marketing, porque eu sou muito múltipla. E se eu definir a minha marca como uma coisa só, eu não vou estar sendo justa, porque ela não é só sobre marketing, ela é sobre comunicação. Daqui a pouco eu posso desenhar e se eu achar que tem que ir para o perfil da peripécia, eu vou colocar. Então, eu sou muito múltipla e a minha marca também é, né? Mas começou fora do Brasil, começou na Inglaterra, essa história toda. Eu sou formada em engenharia civil e eu me formei na pandemia, no meio da pandemia. E no meio da pandemia eu fui para fora do país, eu fui para Inglaterra. Eu ia te perguntar, tem a ver com a pandemia? Porque essas transições, no meu caso, também foi pandemia que foi mudando. Tem a ver com pandemia e tem a ver também com pessoal mesmo, assim, tem a ver um pouco com a saúde da minha mãe, tem a ver com várias coisas, na verdade. Porque na pandemia eu tava morando fora, tudo bem, e eu pensei assim, eu quero ver isso que eu tô fazendo daqui a um tempo. Porque a gente foi para fora, ao contrário do que a maioria das pessoas vão, às vezes vão para Alemanha para fazer mesmo, para começar a vida. Eu e o Júnior, Júnior é meu marido, né? Eu e ele, a gente já estava assim, bem, a gente já tinha onde morar, ele já estava se formando na segunda graduação, eu estava terminando minha primeira graduação, então a gente foi para se aventurar. Porque minha mãe teve um problema de saúde bem sério, em 2018, final de 2018 para 2019, e a gente combinou, se isso passar, a gente vai morar fora. 1 ano, 2 anos, a gente vai morar. E nunca foi pra gente ficar lá, nem nada. Então, a gente sabia que aquilo seria transição. Uma experiência. Uma experiência. Então, a gente, assim, vamos para fora e não podemos mexer no dinheiro do Brasil. Então, a gente vai fazer dinheiro lá fora para viajar lá fora. Então, a gente não tá pensando em trazer dinheiro pro Brasil, a gente quer viver lá. Ah, legal. E aí a gente começou, então, a gravar pequenas viagens que a gente fazia, pequenas curiosidades e colocar no YouTube. Sem pretensão nenhuma, nunca virou um canal grande, não é uma história de sucesso com o YouTube, tá, gente? Não é sobre isso. Mas é um começo. Mas é um começo, e esse começo me rendeu o quê? Uma autoridade que eu nem imaginava que eu precisava. Porque, assim, as pessoas ficaram encantadas com os vlogs, as pessoas conhecidas. Tá, tu sabe editar? Como tu fala bem? Enfim, e trouxe isso que eu também não sabia, porque eu aprendi fazendo. E pra mim, eu sou muito autodidata, eu fui editando e fui aprendendo, eu não sei nem como fluiu. Quando a gente voltou pro Brasil, uma dessas pessoas, uma desses 100 inscritos, eu tenho 140 inscritos no YouTube. Gente. E um desses 140, hoje é 140, na época era 100, me falou assim, por que tu não cuida do marketing da minha academia? E eu falei, como? E assim, né? Engenheira civil, morando fora, vlog de viagem, Isso. academia. Isso, academia. Eu sempre realmente fui muito do esporte, né? Eu nunca fico longos períodos sem treinar qualquer tipo de coisa, assim. Ou eu tô fazendo um tipo de arte marcial, ou eu tô jogando rugby, ou eu tô treinando musculação, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Não, e eu vou ter que dizer isso, amiga, porque
Quando eu vim montar o estúdio, eu coloquei assim, gente, tem alguém que pode me ajudar na mudança? Aí depois Josi me mandou uma mensagem, conseguisse, porque eu já tava vendo o pessoal do rugby pra te ajudar. É isso, gente, o esporte. Isso. E o esporte coletivo, né? Ele me ensinou muito. O rugby me ensinou muito mesmo. E as pessoas se ajudam muito. Tem uma frase que é: o futebol é feito para. Agora eu não sei se a frase é essa, tá? Mas o futebol é feito para homens e eles no campo se comportam como brutamontes. E o rugby parece um esporte de brutamontes, mas eles se comportam como lords, assim. Todo mundo se ajuda muito. É um Adorei. esporte muito, muito bonito, com um senso de comunidade ótimo mesmo. Então, até me perdi. Tu sempre teve essa ligação Sempre com o tive essa esporte. ligação e eu fui conversar sobre voltar para a engenharia civil. Eu trabalhava com manutenção e laudos periciais, inclusive eu trabalhei com engenheiros participando de laudos, de perícia, então era uma parte da engenharia meio jurídica, assim, uma misturança, como sempre foi minha vida, sempre foi uma misturança minha vida. Meio artista, meio engenheira, mas tu é das exatas ou da humanas, o que tu é? Uma mescla de todas as ciências. E aí conversei, ele é arquiteto e dono de academia. Valério, se tu estiver vendo, é sobre ti que eu tô falando. E como ele é uma pessoa muito parecida comigo e com o Júnior, que temos várias multiplicidades, ele falou, não, porque eu te vejo no marketing. Eu posso te dar uma vaga aqui no escritório para te acompanhar a gente nas obras, mas eu preferia que tu fizesse o marketing da academia. E aí eu disse, como? Daí ele falou, finge que é o teu canal do YouTube. Faz. E aí a gente começou a fazer e ele falou uma coisa que eu escutei de todos os meus clientes até hoje. Tu tem o feeling. Que é a pessoa não precisar explicar muita coisa. É a gente entender. E lá, que é uma coisa que tu também tem, que é o feeling. Não, eu vou lá na academia, eu converso com os professores. O que vocês acham que precisava ter no Instagram? Eu vou, converso com os alunos que estão lá. O que vocês gostariam de ver no Instagram? Não sei o quê. E começamos. Aquela coisa de trazer para o digital como é o clima Isso. no presencial, né? Que é a maior dificuldade de todo mundo no digital, né? Nossa, mas no digital parece tão forçado, parece que não sou eu. Claro, porque tu tem que agir como é. A gente tem que usar as mesmas palavras que tu usa no teu dia a dia. A gente não tem que inventar a roda. Uhum. A tua comunidade, ela já existe. Ainda mais se tratando de uma academia. As pessoas estão lá pelo senso de comunidade, sabe? Porque a marca, enfim. E aí, nisso tudo, começou a chegar outros clientes. Eu aproveitei eu usava todo o dinheiro desse meu primeiro contrato para estudar. Então, eu não ganhei R$ 1 por um ano, assim. Eu reinvestia tudo em estudo para aprender. Tá, eu tenho o feeling, mas eu tenho que ter a teoria. Então, eu fui estudar a teoria conforme eu fui fazendo. Eu estudava, eu já aplicava. Eu estudava, eu já aplicava. Hoje, tu olha, eu nem acho legal, tá? Assim, as artes eram feias, sabe? Assim, não era legal. Mas converteu. As pessoas começaram a sentir que elas faziam parte daquela marca. Então, assim, tá, eu tenho um diferencial aqui. Que legal, eu não sabia dessa história. Não sabia? Tô sabendo hoje também. E aí foi assim que eu caí no marketing, assim. E disso eu passei para outros, eu fui contratada como CLT já, eu trabalhei na Rede Bistec como social media, então eu já fui CLT de marketing mesmo, tenho na minha carteira de trabalho. Olha só. E aí veio a maternidade e mudou tudo de novo. Como a Inglaterra, veio a minha filha. Seguindo, né, o rumo normal da tua vida, mudando tudo de novo. Mudando tudo de novo, porque eu enjoo. Então, dá 2 anos a minha vida muda. Eu não sei o que acontece. Desde que eu nasci, a cada 2 anos, alguma coisa diferente entra, alguma coisa diferente acontece e minha vida vai mudando. E assim, Ariana? Sim. Mas ok. Intensa, me enfio de cabeça. É isso. E aí mudou de novo com a maternidade e eu não tenho medo de pausas. Eu pausei tudo. Eu reduzi completamente o ritmo e eu fiquei lambendo a cria, sabe assim? Então, eu tive uma gravidez de risco, eu tive descolamento de placenta, então eu fiquei muito tempo em repouso, não conseguia me alimentar, emagreci na gestação, foi um caos, assim. E eu larguei tudo, tanto que eu saí, eu estava em CLT, eu tive que assinar termo, porque eles, não, fica, a gente vai fazer todo o possível para te ficar confortável, fica de atestado, mas fique, tá? Eu não achei, assim, eu não fiquei confortável com a situação.
coisa minha mesmo, acho que a gente que é autônoma, a gente tem essa coisa, né? E aí eu saí e fiquei só ali curtindo minha barriga, tentando me alimentar o melhor possível para que aquilo passasse da melhor Vivendo aquele forma. momento mesmo. Isso. Porque acabou, como foi muito difícil, eu escutei várias vezes, ai, é que infelizmente tu tá tendo um início de aborto e acontece, tu é nova, tu tenta de novo daqui a um tempo. Eu ficava, não tô tendo não, eu vou segurar isso aqui. E tomei muito hormônio, enfim, foi bem complicado, assim. Eu tive, da gestação inteira, eu acho que eu tive uns 3 meses bem, assim. O próximo episódio a gente vai ter que fazer sobre Sobre. gestação. Tá decidido. Tá combinado. Então, mudou tudo de novo e eu repriorizei de novo. Foquei na Luna 100%, fiquei lambendo a cria. Quando a Luna fez 6 meses, um médico de Balneário Camboriú me encontrou. Contatos, né? Eu aprendi isso com o Júnior, eu preciso citar ele, porque o Júnior é a pessoa que mais mantém contato que eu conheço na vida. Gente, networking é vida. E assim, uma pessoa que é concursado como eletricista, mas se formou em sistemas de informação e em educação física, a pessoa ela tem contatos para dar e vender. Aham. Então o Júnior sempre me mostrou muito isso de ter contato, que não era uma coisa natural para mim. Se me deixar em casa isolada, eu fico. Eu não sinto falta de pessoas, mas é uma coisa que eu me esforço para e que eu tento ter os melhores ao meu redor. Já que eu vou ter que conviver com pessoas, que Exatamente. sejam um bom filtro, que sejam boas pessoas, Gente, né? hoje tá um episódio de novidades, porque aí eu estou pensando assim, ó. Josi, diretora de marketing do núcleo, e simplesmente a pessoa que, não, gente, socializar não tá dentro, não. Eu não imaginava. Mas é que eu sou eu sou uma extrovertida, mas sou antissocial. Tu entendeu? Entendi. Eu sou extrovertida. Quando eu tô lá, Quando eu quero. Quando eu quero. O negócio é querer. Seletiva. E também, assim, vou dizer que depois de um evento eu não fique 2 horas olhando pro teto, tentando me recuperar. É isso, entendeu? Mas eu tô lá, eu vou fazer o que é preciso fazer, porque a gente é adulta também, né? A gente Não. tem que fazer o que... Com certeza. E aí, com isso tudo de contatos e tal, que eu aprendi com o meu excelentíssimo marido, e companheiro já há 12 anos, então assim, eu aprendi muito com ele, a gente foi mesclando nossas personalidades conforme fomos vivendo. E aí, chegou esse contato, um médico de Balneário Camboriú e tal, e foi quando eu pensei melhor sobre o valor do meu trabalho, assim, porque é um perfil grande, na época ele tinha 180 mil, hoje já tem aí uns 280 mil e tal, e fui entendendo qual era o valor daquilo, comecei a receber melhor, então eu foquei em ter um cliente bom. E é aí que tá eu não sei se eu vou dizer que é um problema, o que é. Porque não só nessa área, mas a gente, tanto é que no núcleo mesmo a gente fala sobre isso, essa dificuldade de precificação. Sim. Porque as ideias vão vir mais refinadas, esse processo criativo vai ser cada vez melhor se tu te concentrar mais numa área. Porque é claro que a criatividade é um processo assim, acho que a palavra é muito louco, porque muitas vezes tu vai estar lá na praia relaxando e aí que vem a ideia. Mas no dia a dia a gente precisa estar de fato concentrada naquilo e estar buscando informações sobre. E eu tenho uma coisa que eu fiz um curso que foi do Tira do Papel. O Thiago, Tira do Papel, que hoje eu posso dizer que é meu amigo digital. Que eu tenho, o livrinho uma vez. É dele, assim. No fim, hoje, assim, eu participo dos plantões até hoje, a gente tem muita troca. Antes de validar um projeto, eu converso com ele, assim. Ele é praticamente um mentor meu, assim. E ele me ensinou, eu aprendi com ele a ser metódica na criatividade. E porque, assim, o ócio é necessário, então não ter medo do tédio, não ter medo de parar e assistir um filme, porque tudo isso é referência. Tanto que hoje, quando eu vou buscar referência, eu dificilmente busco referência na internet. E é um turbilhão de coisas. Isso. É difícil fazer uma trend, entrar numa trend, algum cliente meu entrar numa trend, a menos que faça realmente muito sentido. Analisar música em alto e tal, não são coisas que eu priorize. Pode acontecer de, casou. Essa música está em alto e ela faz sentido. Nossa, que bom, né? Pode te ajudar de alguma forma. Mas eu olho muito pro offline para fazer um online, assim.
E foi coisa que eu aprendi com o Thiago mesmo, do perfil do Tira do Papel. Então, eu sou metódica com a criatividade. Então, eu tenho banco de ideias, eu tenho banco de histórias. Então, se eu precisar criar um conteúdo que tenha um storytelling forte, eu tenho um banco de histórias para analisar. E o negócio de escrever, eu tenho isso também. Aham. Eu não consigo mais fazer uma leitura, por exemplo, de um livro. Eu tenho que ter um post-it ou eu tenho que ter uma caneta Sim. junto, alguma coisa. Ai, mas é um livro, sei lá, de autoajuda, é um livro de. Não, mas eu tenho que ter, porque às vezes eu assim, essa palavra aqui é ótima. Isso. Essa palavra eu vou usar. Porque a questão da criatividade é repertório. Criatividade poderia se chamar conectividade, porque é tu conectar ideias, tu não vai criar do nada. A gente não tá na pré-história que a gente vai começar agora. Inventar algo novo. Isso, então a gente literalmente não precisa criar a roda porque ela já existe. Então a gente vai fazer conectividade, a gente vai pintar a roda de roxo porque a roda é da peripécia. Exatamente. Então a gente vai trazendo o repertório mesmo. E o meu repertório é muito offline. E foi isso que eu fui aprendendo, assim. Acho que transição de carreira eu expliquei. É meio que sobre isso, assim, de engenharia civil a... E para marketing, criação, criatividade. E depois veio alguma mulher no meio desse caminho? Veio, eu tive eu tenho bastante clientes mulheres, e quando eu decidi, depois no núcleo, mudou isso também, porque por mais que esse meu cliente médico e tudo foi uma escola para mim, assim, porque ele fez o marketing dele até aquele momento, então ele sabia muito, e médico, mas com uma cabeça assim de empresário mesmo, uma cabeça diferenciada, então eu aprendi muito. E acabou vindo outras pessoas, e no núcleo me trouxe isso de, tá, acho que agora eu quero conversar com as mulheres, sabe? Eu aprendi muito com várias pessoas, incluindo homens, mas eu quero conversar mais com mulheres. Acho que a pessoa que eu posso citar, assim, que foi uma das minhas clientes, que é a tua cliente agora, que é a doutora Ana, que é nossa parceira do Lipedema Mais Leve. A doutora Ana é engraçado, porque eu não conhecia ela antes do núcleo, mas eu já tinha ouvido falar dela. E eu tinha ouvido falar dela por causa do seguinte. Eu tinha uma amiga que fazia sobrancelha, a Quero. Tá. Eu tinha essa amiga que fazia sobrancelha, a gente trabalhava na Eliane juntas. E a Quero sempre falava, nossa, eu tenho uma cliente que é a doutora Ana. Ela é a médica angiologista aqui na frente do Schuller e tal, e ela sempre me paga o dobro. E eu, por que ela te paga o dobro? E ela falou, porque ela disse que o meu valor vale o dobro. E eu sempre marquei essa história da doutora Ana, porque eu ficava assim, gente, uma mulher que paga o dobro. Eu não lembro se era R$10, ela pagava 20, se era 20, pagava 40. Enfim, eu não lembro o valor na época. Mas, porque já faz muitos anos. Mas aquilo me marcou. Quando eu vi que a doutora Ana era a doutora Ana daquela história, eu conectei de novo assim. Ela já apoia mulheres empreendedoras desde sempre. Eu tô refletindo muito agora sobre isso, assim, realmente como a gente pode valorizar o trabalho de alguém, um gesto. Um gesto. E naquele tempo, né? Sim. Vamos pensar que era 10 e foi pago 20. O que era R$10? Sim. Mas marcou a profissional e agora também marcando. Porém, vindo da Ana, não me causa surpresa porque ela é assim. E ela falou, não, tu tem que rever o teu valor da sobrancelha. Lá em Criciúma, elas já cobram tanto. Eu vou te pagar o mesmo que eu pagaria lá em Criciúma. Eu vou te pagar o mesmo... Daí a Quero falava, mas é que eu sou inexperiente. Corta para a Quero fazendo sobrancelhas e cílios em Londres, tá? Não, então, e ela é maravilhosa. Maravilhosa. Então, ela realmente já viu potencial numa pessoa que realmente viu potencial. Não é simplesmente fazer por fazer. Uma gentileza. Não foi uma gentileza. Ela fazia aquilo para Quero repensar o valor do serviço dela. Então, a doutora Ana tá no núcleo e ter virado minha cliente depois de edição de vídeo e tudo mais, faz muito sentido para minha história com mulheres, sabe? Então, ter voltado para Cocal, ter me voltado para mulheres, tu ser mãe, e eu sou mãe de uma menina também, então eu penso muito nesse universo e como eu quero que ela me veja, como que eu quero que ela me enxergue, como uma mulher que valoriza outras mulheres, como uma mulher que está inserida nesse meio, que não fala só da boca para fora, que é uma coisa que realmente ela me admira. Eu quero que ela me admire por isso, que ela goste de ser mulher. Com certeza. Tem aquele vídeo
que a menina fica, era Dia do Internacional da Mulher, eu amo ser mulher, ela fica assim, beijando o braço, gente, eu amo, olha, passa brilho, eu amo. Aluna daqui uns anos. Porque eu realmente, tu pensa muito, né? Tu tem um ser sendo criado, então, ou cuidar muito pra não falar do meu corpo na frente dela, não me menosprezar na frente dela, pelo menos, né? Então é um novo olhar, né, que eu tenho que ter. Então isso tudo me moldou para entrar no núcleo e para sair, na verdade, do médico lá de Balneário Camboriú, foquei na Peripécia Lab para que isso se torne um hub, assim, de oportunidades para mulheres. Então eu volto a trabalhar com mais pessoas, com mais contratos, com valores mais baixos, por opção. E tem essa parte da consultoria, Tem a que parte daí da entra consultoria. nisso. É que o meu foco é 100% mulheres. Nunca tive um cliente homem na consultoria. Que é a consultoria, eu até chamo de direcionamento criativo, porque é isso. Eu te dou a minha criatividade para a gente sair do zero, assim. Então, a consultoria, a maior parte é para fazer uma linha editorial, que eu quero que a mulher olhe para um calendário e ela consiga dizer, ah, tá, eu tenho que gravar tal coisa Por causa da exemplo, linha editorial. vamos pensar nas bolsas. Tá, vamos pensar nas bolsas. De que forma que a gente poderia fazer isso? Pensando, Bruna, eu vou te dar ideias de posts. Ai, mas daí eu vou ter que fazer o post, Não. sabe? Eu trabalho muito antes disso. Eu uso, por exemplo, a primeira ferramenta da consultoria é um formulário que já me falaram assim, tá, eu vou ter que falar com a minha psicóloga antes de te responder, porque eu entrei numa crise existencial aqui nesse formulário. É um formulário multidisciplinar. A primeira ferramenta é o Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta japonesa, se eu não me engano, que eu aprendi num documentário. Eu sou bem ótima. Não. Japonesa, sabe o que isso me lembra? No primeiro episódio do podcast foi com a Zaira. É e daí a gente falou do teu pai, tudo. Então, assim, tu já tá desde pequenininha inserida na cultura japonesa. A Zaira, inclusive, ela sempre foi... A Zaira e a Suzana. A Suzana, que agora também tá no núcleo. Duas mulheres que me mostraram que ser artista era possível. Porque, nossa, sempre desenhei bem e tal. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Entende? E tá tudo bem. Tu não vai ter uma profissão de verdade? Uma coisa assim. E nunca foi uma cobrança interna da família, assim, nunca. Inclusive, a minha mãe falava, por que tu não fez artes visuais? Ela ficava assim, tá, mas por que tu não vai ser professora de artes? Porque parecia muito nítido na cabeça dela que eu ia seguir por esse caminho, assim. E hoje, a arte faz tão parte do meu trabalho quanto do meu hobby. Porque a criatividade veio da linha artística, depois acabei fazendo cursos, eu sou formada em ilustração artística pelo IFSC também, além de engenharia civil, então veio ali, eu sou uma artista, mas hoje eu guardo ela para o hobby e trago a ciência da arte para o meu trabalho, assim. Mas voltando a falar da consultoria, começa com o Ikigai, que é o porquê. O Ikigai é o motivo da tua vida, então eu misturo muitas coisas. Eu misturo, por exemplo, o que o mundo precisa com o que tu pode oferecer, com o que tu gosta de fazer, com como você pode receber. É real, preciso de um horário. Vamos precisar conversar. E aí, esse Ikigai, ele já direciona todo o direcionamento criativo, assim. Começa por ali. Então, tu tem que pensar, tu tem que digerir aquele formulário. A partir daquilo, já vai ter tanta resposta. Então, eu vou para outras ferramentas de branding também, que eu acabo misturando um pouco. Não é super aprofundado como uma consultoria de branding, porque não estudei o suficiente para isso. Mas o básico a gente tem que saber. Então, assim, se tu não tem um mapa da tua marca, até como um documento para te colocar hoje, se tu quer fazer, tu quer ter ideias e tu tá assim, cheia, tu não tá conseguindo ser criativa, vou pro ChatGPT, por exemplo. Dá um direcionamento para ele. Tu entrega aquele documento com o teu Ikigai, com o teu porquê, com a tua persona, com tudo isso, tu entrega e tu consegue tirar muito dali. Porque tu tá dando as informações corretas, as informações que tu precisa, até a inteligência artificial precisa desse direcionamento. Então, não é dizer que a IA vai roubar o nosso lugar nem nada, mas o que a gente vai entregar para ela te ajudar? Facilitar o processo todo. Isso, então eu entrego isso, porque o meu foco são mulheres que não estão conseguindo postar. Que elas não sabem ligar a câmera. O que eu vou falar para essa câmera?
Então, o direcionamento entra nessa parte, sabe? Então, eu faço tudo isso antes de ir para a linha editorial. Então, eu não consigo te dizer, não, é só tu falar do tecido que é maravilhoso, da qualidade, Faz uma e a foto outra não sei o assim, quê, não sei o quê. Não, eu não tenho como fazer isso. Porque eu tenho que saber o porquê. Eu tenho bem que fazer interessante. tu pensar nesse E porquê também. até para o próprio cliente pensar o porquê, o que que eu quero. É, Porque às vezes tu tá até de certa forma bitolado em referências e assim, não, eu vou fazer isso porque todo mundo que vende bolsa coloca desse jeito. aham, Mas assim, tá, mas o teu produto, esse é o objetivo, ser igual a todo mundo? Tu és uhum, uma pessoa assim? Não, não sei. não sei, não sei, não Esses sei. porquês precisa Sim. mesmo. E tem até um TEDx que depois virou livro, não vou lembrar o nome do autor, que é Comece pelo Por Porquê. quê? Aham. E isso é realmente assim, e eu faço muito isso. Ontem ainda me reuni com uma amiga que ela vai ter um stand no Empreende. E aí ela assim, ai amiga, eu preciso de alguém para jogar as ideias pro alto, pro ar, pra gente. E aí eu sentei com ela e eu escrevi numa folha A4 por quê? E aí ela começou a falar e a gente foi criando um mapa mental. E aí a gente chegou em várias conclusões em uma folha A4 escrita por quê? Então, às vezes, não é nem só a consultoria, é tu entender o básico, assim, o teu E a básico. história do propósito. A história do propósito, que ficou assim, meio, ai, faça com propósito, seja autêntica, arará, mas por quê? Por que tu faz o que tu A gente faz? volta no que tu estava falando sobre usar uma trend, tá? Faz sentido para o teu negócio realmente isso? Sim. Eu sempre digo para os clientes assim: é bom ter seguidor? Nossa, é ótimo. Ai, esse post tá bombando. Olha a Uhum. quantidade de envio que teve. Aí vem por outro lado aquela paranoia. Será que tá todo mundo mandando rindo de mim? O que É, que é? pode Bruno, acontecer. o que que é isso? Eu acho que não tá dando certo. Não, peraí, peraí. Tá dando certo se tá vindo cliente para ti. Uhum. Está vindo? Não, não tá vindo. Não, então Então não deu pera certo. aí que o papo aqui é só sobre ego. Uhum. Porque só tá. Ai, olha só, visualizações e tudo mais. Gente, se não tá convertendo e o teu perfil não é pessoal, tu não tá colocando ali só para se divertir, Se tu não quer ser uma creator, uma influencer, enfim, tu não quer fazer publi, seguidor não vai mudar nada. Inclusive, tem a teoria dos 1.000 clientes, dos 1.000 fãs, né? Que uma marca ela só precisa de 1.000 fãs para ela sobreviver e para ela ser uma marca grande. Então, se tu tem 1.000 seguidores, na teoria tu já tem até 1.000 fãs. aham, Então, dentro desses 1.000 seguidores, vamos chegar em 1.000 fãs. Como que eu transformo? Aí entra funil de marketing, entra várias coisas, né? A jornada que esse consumidor, que esse seguidor faz até comprar é de muito ti, mais do que só um é post. muito, muito. E o importante, essa descoberta mesmo, é Sim. fundamental. Inclusive, na consultoria, eu acabo entregando também, explicando mais sobre o funil, dando exemplos para a pessoa, e eu faço uma mescla para multiplicar conteúdos, assim. Então, eu pego lentes. Então, por exemplo, se teve uma ideia X, eu quero falar do material. Então, a gente pode escolher 3 lentes para falar desse material. Uma vez a gente vai falar de analogia, uma vez a gente vai falar de erros, outra vez a gente vai contar uma história. Então, temos aqui 3 opções de ideias. Dentro de cada uma dessas, a gente pode aplicar um post para cada tipo de funil. Então, eu multiplico mais 2 vezes. E, assim, é nisso que a engenharia me ajuda. Porque Super. eu sou muito estratégica mesmo, assim. Eu sou bem estratégica. Então, nessa parte, a engenharia faz parte, a arte faz parte. Eu entendo que hoje eu tô na profissão que mais engloba as minhas habilidades, E sabe? para eu entendo, talvez, assim, um pouquinho suspeita eu de Ah, dar essa opinião, mas o profissional ele tem que ser múltiplo, sim. realmente, porque tu tens que estar entendendo. ah, Aí tu vai, por exemplo, atender-se um médico. Ah, mas tu não tens formação em saúde? Não, mas eu sou paciente também, eu Uhum, também acompanho esse tipo de conteúdo. Tu tens que ter toda essa vivência. sim. Porque senão, se tu viver só pensando em números, por Uhum, exemplo, ah, não, mas eu sei todas as métricas, eu sei o que tem que aplicar. Não, vai muito além disso. sim. E no mundo que a gente está hoje, as pessoas querem conexões reais. Uhum, Eu sempre brinco assim, tá, nada adianta, tu estás lá, todo arrumado para receber,
e no teu vídeo tu estás descabelado. Sim. Ou tu estás fazendo ao contrário. Ou ainda, tu querer fazer vídeo que tu é super engraçado, mas na verdade tu não tem nada de senso de humor. Não tem problema ser assim. Sim. Mas traz pro digital que tu és de verdade. As pessoas querem mais Sim. isso. Tem um caso desse, exatamente, que ele se tornou um case, assim, que ele é um médico muito sério. Tá, Tu sabe qual é sei, esse? rosquinha. O da rosquinha. Pirulito na E rosquinha. assim, ele precisou fazer ele encenar uma pessoa extrovertida? Ele não precisou. Ele, inclusive, é assim. ele transmite, assim, ser até um pouco tímido, tudo. Isso. Mas ele tá ali. E o conteúdo dele é muito engraçado. E falando de assuntos extremamente sérios, preocupantes. Enquanto a Mari Krieger, ela faz o contrário. Ela além dela ser, como é que chama? Biomédica. Além dela ser biomédica, DJ, ela é atriz. Então, assim, não tem como ela Pronto. falar sério. Não. Ela se veste de banana pra falar coisas que as blogueiras estão falando de. Então, assim, é tu trazer a tua personalidade, independente de qual seja. E é isso que torna único. Sim. Porque, assim, falasse desse médico, Tu já sabia. pronto, eu já sei qual é o médico. É isso. Então, é tu trazer o que existe no mundo físico para o mundo online. Tanto que eu nem uso o mundo real e o mundo online, porque ele tem que ser um espelho. Uhum. Não é o mundo real e irreal. Tudo é real. Tudo é real. Existe. O que tá na internet também existe, mas não. Ele tem que ser um espelho do mundo físico, de como tu é no teu dia a dia. Ah, mas aí marca maquiadora, marca cabeleireira, e tu vai encontrar A como Bruna descabelada no dia a dia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas pensa que assim, se tu fosse numa dentista, Sim. aí tá super maquiada, mas no dia a dia não, ela tá ali normal, é o dia a dia. Gente, então tá, quer se maquiar pra fazer o vídeo, mas faz uma maquiagem leve, porque não é assim que seja uma pele legal, Isso. mas não que como se tu fosse pra uma festa, porque o teu Isso. dia a dia tu não é isso. Exatamente. Então, assim, ser o mais real possível é o que chamam de autêntico. Autêntico não é lá colocar no chat GPT, crie um roteiro autêntico pra mim, porque ele não tem como ser autêntico, porque ele é baseado nas referências online. Então, autêntico é com que tu gostava de brincar quando era criança. A forma como tu trata as pessoas quando elas chegam. Estamos falando bastante da parte de saúde. Sim. Mas quando ela chega no consultório, como ela é tratada? O que tu gosta? O que tu não gosta? Ai, não, eu não... Gente, coloca o celular na minha frente, esquece, eu não consigo falar. Eu não consigo fazer vídeo. Tá tudo certo. Uhum. Existem outras formas de estar divulgando. E o principal, o teu cliente quer ver vídeos? Às vezes nem quer. Exatamente. Às vezes ele quer uma informação ali rápida, sabe? Sim. Ele não quer isso. Então, é aí que tá a autenticidade. Sim, exatamente. É exatamente isso, assim. Entregar aquilo. Uhum. Eu fico... Todo esse tempo a gente conversando, eu fico pensando assim, até mesmo o formato como a gente está aqui conversando. Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir as opiniões. Ah, por que tu não aluga um estúdio e faz? Porque já vai ter uma estrutura e tá tudo lá pronto. Porque eu pensei nisso como uma forma diferente, não tá lá numa mesa, cada um de um lado. Eu já tô no núcleo lá na frente. Então Sim. eu pensei, eu quero estar próximo da pessoa que eu tô conversando. Mas tem que estar com uma luz diferente, porque é isso que tá em alta, tu tem que pensar, mas tem que ser uma coisa acolhedora. Sim, sim. E sem ser autêntico, eu imagino muito assim, não significa que tu não vai evoluir. Tu entende? Porque aí a pessoa entra no assim, nossa, porque sei lá, a pessoa tem a língua presa. Vamos lá, um exemplo aleatório. A pessoa tem a língua presa. Ai, mas eu tenho que ser autêntica, então eu vou ficar sempre com a língua. Eu não vou procurar uma fono porque eu tenho que ser autêntica. Não é exatamente isso. Não é isso. Tu pode evoluir e, por exemplo, participar do núcleo é um tipo de evolução, conviver com outras pessoas é um tipo de evolução. Imagina aquela palestra, por exemplo, que a gente teve com o Rui de saúde mental. Olha, ele tá incluindo IA com saúde mental. Então, assim, tu acha que ele tá focado na evolução dele também? Ele é uma pessoa que fala para outras pessoas, ele vai ficar sempre na mesma, porque ele é psicólogo, porque ele é o bom? Não, porque a minha carreira já tá boa até aqui. Então, não, pra mim tá bom, assim, os clientes vêm tudo certo. Mas e o legado que tu queres deixar? Sim. O que tu pensa sobre isso? E uma coisa que eu pergunto sempre é assim,
pelo que as pessoas te elogiam? Porque aí tu já tira do que tu é bom. Então, assim, se as pessoas estão vendo isso, elas te elogiam no quê? Então, a gente foca no que as pessoas já estão elogiando, porque às vezes tu não tá vendo mais alguém, tá? E é tão fácil. E as Tá pessoas, ali na tua mão. ela tá te entregando aquilo, né? Então, me elogiam muito nisso. Como que eu trago isso pro digital? Como que eu trago isso pro meu Instagram? Isso que as pessoas me O elogiam. segredo é fácil. Procura a Josi. Como é que eu trago isso pro digital? Ou a Bruna. É assim, Eu ó, vou fazendo com- quem traz isso para o digital? Sim. E como é bom, né, poder contar com um profissional. Eu sempre penso isso assim. Eu quero ser profissional que elas contem comigo, mas não dependam de mim. Porque eu quero entregar autonomia. A consultoria é muito sobre isso, sobre autonomia. Eu faço edição de vídeo também, eu faço roteirização também, mas eu quero que aquilo seja um operacional porque ela não tem tempo para fazer e não porque só ela não sabe. Tu entendeu? Perfeito. Então, assim, ela tem agenda lotada, então ela não vai ficar ali editando, vai ser realmente uma perda de tempo para ela, né? Ficar ali editando e tal, porque ela já tem agenda lotada. Olha que bom. Então eu entro ali com o operacional, mas a consultoria, ela é para a pessoa não precisar de mim por um ano, pelo menos. Eu quero que ela coloque aquilo em prática e por um ano, se ela precisar de mim como editora, como roteirista, ok, porque Porque as ideias aqui, tu Isso. coloca, ó, gente, tá aqui. isso, Tu tens isso. isso, Vai. vai. Então, eu comecei a me voltar para mulheres oferecendo esse tipo de serviço, sabe? Que eu senti conversando ali no núcleo, conversando com outras amigas empreendedoras, que era isso que estava faltando, assim. Então, eu fui nessa falta. É um produto super difícil de vender, porque eu teria que fazer esse podcast para vender para a pessoa, sabe? Essa é a ideia. Né? Inclusive, vou aproveitar muito Sem aqui. querer, querendo. Mas é porque eu teria que explicar tudo isso, mas é um produto muito necessário. Então, sempre vai de boca em boca, sabe? Assim, eu fiz para uma, a amiga vem, a amiga da amiga vem, porque realmente é necessário. Ele entra em gaps que não tem outra coisa para entrar. E podem criticar, mas esse é o melhor marketing. É verdade. É a pessoa que teve uma experiência que compartilha com a outra Uhum. e que dá mais do que É certo. melhor que outdoor, é melhor que tráfego pago, é melhor que estratégias de Instagram. Só não é melhor que podcast. Não, acho que não. Eu digo que o marketing ele tem que ser tipo aquele sinalizador do Jequiti enquanto tu tá vendo SBT. Aham. O Instagram é aquilo ali. Tu tá interrompendo uma coisa. Então, mas tu vai ficar na cabeça da pessoa. Então, quando a pessoa te acompanha, às vezes ela sonha contigo. Sabe, assim, tu ficou no subconsciente da pessoa. E o Instagram, YouTube, enfim, independente da rede, ela entra nisso. Ela é pra te ser lembrado. Ela não vai ser o principal. O principal vai ser o boca a boca. 1 minuto de silêncio, porque assim, se deixa essas duas, já entra assim, ó, Não. pois é, mas e daí nesse assunto? E a gente vai. Mas isso tudo só mostra como é gostoso falar do que se Sim. gosta, Sim. o prazer que é tu estar trabalhando com algo que tu efetivamente te encanta. Sim. E tem muito isso também da gente despertar isso nas outras pessoas. Tem. Não só nas mulheres, nos homens também. Não se sintam excluídos. Né? Não se sintam excluídos. Tenho até amigos que são, assim, homens. Até casei com um. Viu? Adoro vocês. Pois é, tá gente, tudo a gente certo. ama. Amam. Mas pra trabalhar, eu quero trabalhar com mulheres. Assunto para muitas pautas. Muitas. Obrigada por ter vindo. Foi uma delícia, adorei. Uma conversa. Como tem que ser, Né? sem ver o tempo passar. Isso mesmo. Obrigada mesmo, Bruno. Para você que carrega suas escolhas e que se conecta com esse tipo de assunto, toda quinta-feira tem episódio novo no YouTube e Spotify. Tchau, até a próxima. Ótimo. Foi bom, vocês que estavam de expectativa.